Olá pessoal, boa noite a todos, muita luz, muita paz, prazer estar aqui com todos vocês. Bom, a ideia central hoje é falarmos sobre as ideias de Einstein, sobre a teoria de campo e tentar juntar um pouco essa teoria de campo com as nossas ideias que nós já discutimos nas aulas anteriores, sobre física quântica e espiritualidade. Então vamos tentar colocar essas ideias para vocês. Uma das coisas que mais intrigava Isaac Newton, presta bem atenção, era o seguinte: eu tinha a chamada atração à distância. Ok? O que significa isso? Newton nunca conseguiu compreender, ele escrevia nos seus diários lá, que ele nunca conseguia compreender e conceber como é que um corpo, de duas massas, estando totalmente afastado um do outro, separada por um vácuo total do espaço, e ainda este corpo conseguia, fazer uma atração no outro, puxar esse outro corpo. Como é que eu posso puxar alguma coisa se não tem uma corda, não tem absolutamente nada conectado a esse outro corpo? Tá entendendo? É isso que Newton ficou extremamente confuso, extremamente sem resolver esse problema. Tá? Então esse problema nunca foi resolvido por ele, por Isaac Newton. Tá? Porque era uma incógnita total isso. E isso acontecia também quando eu estabelecia um ímã, olha lá, norte, sul, e eu pegava um outro ímã, colocava próximo, tanto faz ser norte ou sul, tá? Vamos fazer assim. Neste caso, entre esse podia ter o vácuo total, podia ser vácuo total, você tinha uma força muito forte, nesse caso aqui de atração, entre eles. Como é que um corpo pode puxar um outro sem ter nada ligado a ele? Isso era uma coisa extremamente mística. A física é extremamente mística, é como se fosse um fantasma, invisível. Ninguém vê, não tem cor, não tem cheiro, não tem nada, e é uma força poderosíssima que age e que atrai esse outro corpo. Só que, quando você pega esse mesmo ímã, por exemplo, e coloca um pedaço de madeira, por exemplo, não há força nenhuma. Não há força de atração nenhuma sobre esse objeto aqui. Então, durante muitos anos isso intrigou todos os cientistas. Isaac Newton não conseguia entender. Aí quando Albert Einstein, em 1916, publicou pela primeira vez a teoria geral da relatividade. Então, presta bem atenção, teoria geral da relatividade. Einstein começou a dar uma luz sobre essa questão da atração gravitacional. Tá? Pela primeira vez na história, um cientista aventou a possibilidade de o que existe entre esses dois corpos não é o vazio e não é o nada. Tá? Então, nesse caso, não existe aquilo que chamamos de vazio, aquilo que chamamos de nada. Certo? Na matemática, os matemáticos fazem um conjunto verdade, por exemplo, e fazem isso aqui. Ou fazem um conjunto verdade fazendo isso aqui. O que significa isso em matemática? Você afirmar que existe a não existência. Existe o nada. Você está entendendo? O nada é o nada. Não existe nada ali. Não é como você afirmar a existência da não existência. Essa é uma afirmação matemática muito estranha,
Que a gente, físico, a gente não aceita muito bem essas afirmações matemáticas que não quer dizer nada. Né? Na teoria de conjuntos e tudo mais. Mas muito bem. Então, o que o Einstein percebeu? Né? Na verdade, Michael Faraday, quando estava estudando o magnetismo, estava estudando o eletromagnetismo, Michael Faraday, né, na prática tal, ele sonhou de noite com uma coisa assim. Ele sonhou de noite que se ele tivesse um ímã, né, norte-sul, ele sonhou de noite que em volta deste magneto existia uma coisa, uma certa substância totalmente invisível, incolor, inodora, né, que pela primeira vez esse cientista batizou este elemento com a palavra campo. Ok? Com a palavra campo. Então, dando a intenção, né, ou dando a noção de que existiam essas linhas de força que preenchia o espaço vazio. Mas a pergunta era, do que é feito essa linha? Que material que é feito? Que substância que é feita essa coisa chamada campo? Muito bem. Uma coisa muito a se pensar. Então vamos lá. Vamos continuar o raciocínio. Um outro cientista estudando, né, a natureza das partículas eletrizadas, né, principalmente o que nós chamamos de eletricidade estática, Coulomb, né, ele percebeu que se eu tenho uma carga elétrica Q, ela pode ser tanto positiva ou negativa, né? Mesmo antes de se descobrir o elétron, tá? A gente já tratava, já conhecia essas coisas, porque a gente fazia medidas, fazia experiências, né? Então, Coulomb descobriu que essa partícula, ela gerava ao redor dela, em 3D isso aqui, isso que eu estou dizendo, um campo que se chamava de campo elétrico, porque era um campo gerado por uma partícula eletricamente carregada. E, matematicamente, quando eles foram estabelecer esse campo E era igual, né, a uma certa constante de permissividade, né, que tem a ver com o meio ambiente, né, se você for na água, se for no vácuo, tal, tem um certo valor. O valor dessa carga dividida pela distância que separa o quadrado. Então o valor desse campo, a intensidade desse campo, era medida dessa forma, né? E era uma grandeza vetorial. Aqui eu só estou analisando a grandeza escalar, né? Só a parte escalar da grandeza vetorial. Bom, é claro que quando eu tinha duas... E olha que interessante, hein? O mais interessante é que este campo, em relação ao redor da partícula, esse campo ele é sentido teoricamente até o infinito. Então este campo ao redor da partícula eletricamente carregada, ela se estende até o infinito. Ok? Então presta bem atenção. Então se eu tiver uma outra partícula carregada em qualquer parte do universo, né, em qualquer parte do universo, não importa a distância, uma outra partícula carregada, ela vai interagir, mesmo que seja da forma mais fraca, com essa outra partícula. Então, teoricamente, a partir deste momento, todas as partículas eletricamente carregadas, elas estabeleciam uma certa unidade, uma conexão universal através do campo. Ok? Se eu gero um campo até o infinito, a outra gera um campo até o infinito, não importa a distância que elas estejam separadas, vai haver uma interação entre elas. E a interação é uma força, tá? E entre duas partículas, o próprio Coulomb, né, definiu que a força era
uma constante, né, vezes, né, as duas cargas, a multiplicação das duas cargas sobre a distância ao quadrado. Né? Inclusive, o que é interessante nisso é que essa fórmula é muito parecida com a lei de Newton para corpos com massa, né? Ou seja, a estética da fórmula matemática é praticamente a mesma, a estética. Eu estou falando aqui de partículas carregadas eletricamente, tá? Então nós vamos estabelecer uma coisa chamada eletromagnetismo, tá? Entendeu? Muito bem. Então essa é chamada ação à distância, né? Ok? Muito bem. Então a força gravitacional, Isaac Newton percebeu que se eu tenho uma massa m e uma outra massa mzinho, e a distância que separa essas duas partículas é r, então Isaac Newton avaliou, demonstrou que existe uma força de interação entre esses dois corpos, que é chamada de força gravitacional, que é uma constante vezes a massa de um corpo vezes a massa do outro corpo dividido pela distância que o separa ao quadrado. Então, Newton escreve depois, né, que os corpos, né, atraem uns aos outros pela razão direta das massas e pelo inverso do quadrado da distância. Mas, mais uma vez, né, da mesma maneira, né, eu vou tirar essa massa 2 aqui do processo e vou dizer que este corpo aqui também, né, ele gera ao redor dele uma coisa que foi chamada e batizada por campo gravitacional. A palavra, ela tem... Por que gravitação? Gravitação, a palavra gravitação significa gravitar. Gravitar significa orbitar. Estar em volta, estar preso de alguma forma, gravitando, orbitando. Certo? Tá? Muito bem. Até aí tudo bem, né? Então, Isaac Newton percebeu que teoricamente este campo gerado por uma massa, ele também se estendia até o infinito. Então este campo, quando eu tenho uma única massa, este gerava um campo gravitacional que nós vamos chamar de G minúsculo, né? Que é igual ao G maiúsculo, vezes a massa que o gerou dividido pela distância ao quadrado. Então esse é o campo, o valor, né? O módulo do campo no ponto, num ponto ao redor da massa. Certo? Essa é uma forma mais simples de você expressar matematicamente. É claro que os físicos sempre vão fazer cálculos mais sofisticados porque eles estão trabalhando com 3D, 3 dimensões, então tem que trabalhar com x, y, z, tá ok? Então, é mais ou menos isso daí. Mas para facilitar o cálculo de vocês é simples. Essa fórmula não foi assim que o Newton fez, tá? O Newton fez com derivada integral para chegar a esses cálculos aqui, tá? O Newton é mais sofisticado. Bom, então, mas a ideia central é a seguinte, né? Deixa eu apagar aqui para a gente poder conversar, então. Então, até esse ponto, né? Essa discussão pelos físicos clássicos, vamos assim dizer, estava no papel, estava na discussão. Até um ponto que Albert Einstein começou a olhar de um outro jeito tudo isso. Primeiramente, Albert Einstein começou a trabalhar naquilo que a gente chama de gravitação. Ele queria entender como é que os corpos podiam gravitar um em torno ao outro sem tendo nada entre eles. O que o prende? Como que essa força atua? Como é que ela age? Qual que é o mecanismo dessa ação? Tá ok? Muito bem. Então, o Einstein vai começar a pensar da seguinte maneira, que, na verdade,
No universo inteiro, o universo inteiro é preenchido por um tecido, presta bem atenção, por um tecido, tá? Que ele vai se chamar, né, de espaço-tempo. Mas é espaço, tracinho, tempo. Para vocês entenderem isso, porque eu já estou na relatividade geral, tá? Lá na relatividade restrita, que ele publica em 1905, toda essa discussão de conexão entre duas coordenadas, né, a temporal e a espacial, ele faz. Né? Mas só que a relatividade restrita é uma relatividade somente para referenciais inerciais, sem aceleração. Aí quando ele faz uma generalização da teoria da relatividade, por isso que chama teoria geral da relatividade, que também não é tão geral assim, é apenas uma teoria de gravitação, no início, né? Ele vai, né, incorporar a ideia de que o espaço-tempo é uma estrutura, é um tecido, que permeia todo o cosmos, em 3 dimensões, ele está em todo lugar. Antigamente o Newton falou do éter, né? Mas só que o éter ele não agia em nada, né? Agora não. Esse talvez suposto éter, né, chamado espaço-tempo do Einstein, é uma coisa que vai exercer, vai atuar, vai fazer força, vai interagir, vai provocar coisas. Entendeu? Então o Einstein percebeu a seguinte questão, que quando eu tenho um corpo de massa muito grande num determinado lugar, é aqui que vem agora a ideia. Né? É aqui que vem a ideia. Se eu tenho um lugar, se o espaço é preenchido por um tecido, por uma coisa chamada, que ele vai chamar de espaço-tempo, e aí eu coloco uma massa muito grande, né, nesse determinado lugar, o Einstein dizia que essa massa, ela perturba o espaço-tempo que estava ali. Para essa massa entrar ali, é como que ele se achasse que ele precisava empurrar o espaço-tempo que estava ali. Está entendendo? Então é como para a massa estar aqui nesse lugar, ela começou a empurrar o espaço-tempo que estava ali, em 3D. Então, o que acontecia? Ela começava a fazer, presta atenção, essa massa começou a empurrar o espaço-tempo. Ó, como se fizesse uma força assim. Presta atenção, né? Em todas as direções, só para vocês terem uma noção. Eu estou fazendo uma explicação meio esdrúxula aqui, tá? Entendeu? Então é como se ela empurrasse o espaço-tempo para lá, para dar lugar para ela, né? Você está entendendo? É como quando eu jogo um corpo na água, eu preciso afastar a água, depois a água faz pressão. Entendeu? Além de eu empurrar, aí vem a terceira lei de Newton, né? Que faz o quê? O espaço empurra de volta. O próprio espaço faz uma força, certo? Então eu empuxo o tecido faz força. Então aí, o que acontecia? Quando eu tinha um outro corpo aqui ao lado, né, ele perturbava o espaço. Então todas as coisas que tinha aqui, na verdade, não é a Terra que está atraindo. Na verdade, esse corpo está sendo empurrado pelo espaço. O espaço-tempo empurra ele para lá. Que na verdade é assim, ó. Os físicos explicam a deformação. Então eu vou fazer numa dimensão só para ficar mais fácil. Então, vamos supor que o espaço-tempo, sem nada, ele fica bonitinho, ele é uma reta. Mas a hora que eu coloco uma massa aqui, muito grande aqui, eu vou deformar esse espaço. Então presta atenção. Eu faço uma deformação no tecido do espaço-tempo devido à presença de um corpo massivo que eu coloco aqui. Certo? Só que eu desenhei uma dimensão, que tem outra aqui, ele deformou em 3 dimensões. Aí, teoricamente, o que você percebe? Se eu tiver uma bola aqui, ou qualquer coisa, ela vai escorregar aqui, ó. Então você vai perceber que ela está sendo atraída. Certo? Só que o negócio, você pensa que ele vai desviar no espaço-tempo, né? Só que isso aqui, como ele é em 3D, tá? Ele não vai cair desse jeito, passar por baixo da bola aqui, ele vai vir direto. Né? O buraco está em 3 dimensões, então é como se o espaço-tempo fizesse uma pressão e empurrasse esses corpos um contra os outros.
Então, aí eu tenho um elemento agora entre os dois corpos, que é o espaço-tempo, que se distorce e cria uma força gravitacional. Tá? Muito bem. O que isso tem a ver com o ímã, com o magnetismo? Então, o Einstein percebeu, né, que a luz é magnetismo, é eletromagnetismo, tá? Isso é uma coisa que vocês têm que entender. Então, ele percebeu que quando um raio de luz era jogado em direção a esse corpo, ele também fazia essa curva, o raio de luz. Então, o raio de luz interagia com o campo gravitacional. Ok? Então, isso é o começo de tudo. Tá? Para entender gravitação. Muito bem. Agora é que veio o pulo do gato. Agora que vem uma coisa que o Einstein que é chamada teoria de campo. Né? Então presta atenção o que o Einstein pensou. Eu vou pegar um elétron só. Certo? Um elétron. O elétron tem massa e tem carga elétrica. Tem essas duas coisas. Né? Durante todo o tempo, os físicos pensavam o seguinte, que o elétron gerava um campo elétrico. E como ele tinha uma massa, não importa quão pequena seja, ela também gerava um campo gravitacional. O Einstein pensou, isso aí está errado. Não é a partícula que gera o campo. Não importa se é o campo eletromagnético ou o campo gravitacional. Não é. Aí que vem uma grande sacada desse cara. Ele começou a pensar que só existia um único elemento no universo. Um único elemento em todo o universo. Que permeava todo o universo. Como se fosse um novo éter, mas não aquele mesmo hedonito que não fazia nada, ficava lá, né, inerte, não interagia com nada, não. Não, ele criou uma ideia oposta. Ele criou uma teoria que tudo que existe é um campo. É o campo. É uma substância em 3D que preenche todo o universo. Tá? E esse campo, nesse campo, constitui espaço-tempo e mais umas outras coisas, que ele ainda não definiu direito. Mas a sacada é essa, presta atenção. Que ele disse assim, será que é a partícula, aquela coisinha pequenininha que gera o campo? Ou é o campo que gera a partícula? Coisa que pisei num gato aqui que está pensando no chão. Pô, filho, vem cá, papai. O breleutinho do tio. Deita aqui, filho, senão eu vou pisar no você de novo. Vai não ver, você vai dar acidente de trabalho aqui. Vai dar massacre de gato. Tadinho dele. Eu tô tão compenetrado que não vejo o chão aqui. Bom, então presta atenção. Einstein pensou, não é a partícula que gera o campo, mas o campo que gera a partícula. E o que é a partícula? Olha que interessante. Eu tenho um campo, ó, que seria, eu teria que dizer isso que no universo inteiro, tá? Esse amarelo é o campo. Agora, esse campo, ele vai se concentrar mais, ficar mais intenso num ponto. Então, esse ponto é o campo concentrado. De alguma forma, o campo se concentrou e gerou aquilo que nós chamamos de uma partícula. Então, não é a partícula que gerou o campo, mas ao contrário, o campo
que gerou a partícula. A partícula nada mais é, agora, prótons, elétrons e nêutrons, e todas as subpartículas da física aí, né, quark, o que você quiser pensar, é uma condensação local do campo. O campo se concentrou. E, como ele se concentra de uma forma, presta atenção, ondulatória. Aí que vem a física quântica na jogada. Tá? Então, na verdade, filho, você quer ajudar o papai? Né? Você quer ajudar o papai? Então é assim, ó. A partícula vem oscilando devagarzinho, aí quanto mais chega mais esperta, ela vai aumentando, e faz isso aqui e vai diminuindo de novo. Isso aqui em 3D, tá? Então, aquela parte sólida que a gente percebe da partícula, na verdade, é onde o campo, deixa eu mudar a cor aqui, o campo oscila com mais intensidade, então eu percebo solidez, eu percebo a coisa, mas é o campo oscilando ali muito rápido. E é exatamente essa energia que fez o campo oscilar, que é... E, ao mesmo tempo, aquela fórmula que a gente já discutiu na aula passada, a pergunta, o que oscila? O Einstein falou, o campo. Essa substância que agora os caras estão tentando estudar a teoria das cordas, né? Imaginar a nível muito microscópico como que está oscilando ali, como que as coisas estão funcionando, porque na verdade eles têm que explicar como é que é o campo elétrico, como é que é o campo gravitacional e como é que é as duas forças nucleares, a força nuclear forte e fraca, que atua, né? Como é que é o campo? Por isso que complica pra caramba as equações. Entendeu? Como é que essas forças atuam? Como é que elas agem? Como é que se vibra esse ponto ali? Mas, né, o de Broglie, por exemplo, sempre criou a ideia de que o elétron é um objeto, que se estende até o infinito, é uma partícula infinita de oscilação do campo. Ele oscila muito intenso e vai diminuir. Então a única coisa que existe, eu posso aqui ter prótons, posso ter elétrons, posso ter prótons, né? E todas as partículas é uma condensação local do campo em forma vibratória. Então, a partir deste momento, a origem de todas as coisas, tudo se originou do campo. Então o campo é a origem de todas as coisas materiais que a gente conhece. A origem de todas as coisas. Inclusive, viu uma partícula vibrando aqui que é o fóton, tá? O fóton também é uma partícula de luz gerada pela uma maneira como o campo se condensa. Então, agora nós percebemos que todas as coisas, todos os objetos estão conectados e ligados através de uma substância a qual ela própria foi gerada, chamada campo. Lá na antiguidade, Lao Tzu, Xuanzi, na verdade, dizia que o universo é composto, todo o universo é composto por uma substância chamada Qi. E todas as coisas que existem não passam de adensamento desse Qi. E quando essas coisas se dissolverem, novamente elas vão retornar a ser o Qi. Alright? Então, essa é uma das ideias de Albert Einstein para unificar todas as coisas. É uma teoria de unificação, porque você tem que todas as coisas estão conectadas e todas as coisas são geradas pela mesma coisa primordial. Inclusive, esotéricos vão chamar este campo aqui de Deus, porque você vai dar a esse campo uma qualidade que os físicos não deram até agora, pode esquecer, os físicos não deram, chamada consciência. Imagine se esse campo que gerou prótons, elétrons e nêutrons também fosse a origem da consciência. E você poderia chamar todo esse campo de uma consciência cósmica. Ou Deus, Brahma, o que você quiser chamar. Krishna, num dos seus discursos na literatura indiana, ele diz o seguinte: tudo emana de Brahma,
e tudo retorna a Brahma. Tudo que existe é a vontade de Brahma, é o desejo de Brahma. As coisas emanam de Brahma e só pode retornar a Brahma. Ok? Então, agora nós vamos consultar a teoria do Titio Lalá. Vamos voltar lá. Quando eu fiz a união entre Einstein e... Vocês se lembram quando eu fiz um diagrama de nível? Assim, ó, presta atenção. E, simplesmente, eu disse que a partícula, né, no nosso ponto, nosso verso 1, no nível 2, 3 e o nível N, nível enésimo. Aqui, a massa da partícula era igual a uma constante vezes uma frequência F1. Aqui, a massa M2, aqui a massa M1, era a mesma constante vezes uma frequência F2, e assim por diante, era uma constante vezes uma frequência F3. Agora, aqui a massa enésima é igual a constante vezes uma frequência Fn. Bom, deixa eu explicar para vocês que a frequência está caindo, nessa inteira está baixando. Certo? Então, é importante que vocês entendam que o que está oscilando aqui é o campo. É agora que a gente vai juntar a teoria de campo. Então, essa partícula é o campo. Então, quando eu estou mudando a frequência, eu estou só diminuindo a vibração da partícula. Certo? Tirando a energia interna dela. Mas ela só vai parar quando a frequência for zero. Quando a frequência for zero, o que acontece com a partícula? Então vamos lá, entra desse lado aqui. Vamos supor agora que este campo einsteiniano, este campo einsteiniano eu vou representar por uma linha unidimensional, assim, uma linha assim. Então veja bem, eu vou dizer que o elétron, ele vai, M1, ele vai vibrar assim, ó, muito intenso. E se estende até infinito, porque está ligado pelo campo. Então, esse aqui é M1. Mas o M2, que eu pulei aqui, isso aqui é só nível de energia. Ele está exatamente no mesmo lugar. Tá? Ele é elétron amarelo, como esse aqui, é o mesmo elétron. A hora que eu abaixar a frequência dele, ele só vai fazer isso aqui, ó. Ele só vai esticar um pouquinho, porque a frequência caiu. Então, esse aqui é o mesmo elétron M2. Ele aumentou o comprimento de onda e diminuiu a frequência. Então, o M3 é um elétron mais longo ainda. Tá? Então, M3. Aí, o que seria o M4? O M4 seria exatamente o M0, né? Quando a frequência é zero, é exatamente esse elétron para de oscilar e ele se torna o campo. Ele se dissolve no campo novamente. Ele não vibra mais, então ele vai diminuindo a vibração. Então, presta atenção aqui, ó, o campo está aqui. Se eu vibrar muito rápido, eu tenho o elétron M1. Se eu vibrar mais devagar, ou como ele não aumenta, eu tenho M2. Se eu vibrar mais bem devagar ainda, até a hora que eu parar de vibrar, é como uma corda, que você está brincando com ela. A hora que você para de vibrar, você tem a corda só sem vibrar. Então, o elétron se dissolveu no próprio campo, na própria corda que ele sempre foi. Então o que diferencia os planos dimensionais que eu falei para você é como a matéria, o campo está vibrando, mas tudo está conectado no mesmo tecido. Por isso que eu falo que não existe outra dimensão. Só existe o campo. As coisas estão sendo alteradas por frequências dentro do próprio campo. Está tudo acontecendo no mesmo campo, na mesma unidade. Isso é ao mesmo tempo. Isso cria unidade de todas as coisas. Né? Ok? Então, este ponto é muito importante que vocês entendam como é que ele funciona. Ok? Então, essa é a teoria central. Onde eu vou unir a minha teoria de vários níveis de matéria, no próprio campo, várias densidades de massa. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a consciência e a teoria de campo de Einstein. Aí nós vamos poder discutir até Deus nessa jogada. Consciência cósmica.
De onde veio a minha consciência? Essa parte que pensa. Porque eu tenho meus átomos aqui, prótons, elétrons e nêutrons, mas e essa parte que pensa, que sente, que chora, que quer aprender, que tem uma inteligência? Aonde ela vem? Ela é feita do quê? Do que ela é feita? Parece que ela não é uma coisa material que tenha massa. Mas não se esqueça que a luz também não tem massa. E ela é uma vibração do próprio campo também. O fóton é uma vibração do próprio campo. Então, na próxima aula, não se esqueça, nós vamos discutir o campo e consciência. E da onde vem a nossa consciência. Vocês vão perceber que a nossa consciência ela pode ser quantizada também em vários níveis e vários estágios. E a consciência, já vou dando uma dica, quando ela não vibra, ela se dissolve no próprio campo, no próprio Deus. Tá? Nós vamos discutir isso nas próximas aulas. Bom, então é isso, pessoal. Próxima aula a gente vai falar de consciência e teoria de campo. Tá? Vamos ver se a gente entende o conceito de Deus de um jeito diferente. O Deus da ciência e não o Deus das religiões, né? Então é isso. Namastê. Até lá, pessoal. Muita luz a todos.